Salve pessoal, salve galera, muito bom dia para vocês. Por aqui professor Adriano Remolino Traubach. A disciplina de hoje, Física, primeira série do ensino médio. Nós entramos no terceiro bimestre, primeira aula do terceiro bimestre. Pessoal, o que nós vamos ver na primeira aula do terceiro bimestre de Física? O conteúdo programático obrigatório de Física da primeira aula do terceiro bimestre, ela faz menção ao universo, aos planetas, às massas, às distâncias, as características dos planetas, dos cometas, do sistema solar. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre o sistema solar. Pessoal, essa primeira parte da aula, eu vou dar a aula nessa lousa, nesse quadro branco, e após nós vamos ver algumas animações num telão para ficar mais fácil para vocês compreenderem toda essa dinâmica envolvendo as forças físicas, essa questão propriamente dos movimentos, ok? Então vamos lá. Primeira aula, universo, terra e vida. Massas, tamanhos, distâncias, as distâncias relativas aos planetas, aos objetos estelares, cometas, estrelas, são absurdamente grandes. Vocês vão observar. Você fala assim, o ponto de referência é a luz, que ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Arredondando, 300 mil, dá 299 e uns quebrados, aí, uns décimos. Mas arredondando para 300 mil, para ficar mais fácil os cálculos, 300 mil quilômetros em um segundo. Um segundo, 300 mil quilômetros. A gente acha que é muito. Mas, para o universo, cujas distâncias são enormes, são gigantescas, são astronômicas, é relativamente quase nada. Essa velocidade que é fabulosa, de um lado, mas se formos levar em relação ao tamanho do universo, o tamanho das galáxias, a distância entre os planetas, entre as estrelas, é relativamente pequena, ok? Então, massas, tamanhos, distâncias, velocidades, grupamentos e outras características dos planetas, sistema solar, estrelas, galáxias e demais corpos astronômicos. De acordo com os autores Casuito e Fuch, autores do livro de Física para o Ensino Médio, volume 1 da editora Saraiva, estima-se que o sistema solar, nosso sistema solar, ele exista há cerca de 5 bilhões de anos, 4,54 a 5 bilhões de anos. O sistema solar está situado sobre o braço de Órion, na Via Láctea. Ela tem esse nome, Via Láctea, porque se observarmos o céu à noite num local bem escuro, nós vamos ver uma grande região branca do firmamento, que o pessoal deu o termo de Via Láctea. Por quê? O leito, como se fosse um rio, o formato da Via Láctea, que é a nossa galáxia, um sistema estelar composto de 200 bilhões de estrelas. As galáxias próximas à Via Láctea formam uma região no espaço denominado grupo local, que por sua vez faz parte de um superaglomerado de Virgem, uma zona celeste do universo observável, com a distância de 110 milhões de anos-luz de diâmetro. Para se ter uma ideia, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Cerca de 7,5 voltas na Terra por segundo, em torno da linha do Equador. Então, se nós pegarmos o nosso planeta Terra, e na velocidade da luz, a cada segundo for
dado 7,5 voltas a cada segundo na velocidade da luz na Terra por segundo em torno do Equador, a luz percorreria essa distância, ou seja, a distância observável, em 110 milhões de anos. Então, como eu falei para vocês, as distâncias no universo, elas são enormes, muito grandes. Tendo aqui como exemplo, cerca de 7,5 voltas na Terra por segundo, em torno da linha do Equador, a luz percorreria essa distância referente ao superaglomerado de Virgem, uma zona celeste do universo observável, com a distância de 110 milhões de anos-luz de diâmetro, dando a volta muito rapidamente na Terra, na velocidade da luz, 7,5 voltas a cada segundo, levaria 110 milhões de anos para que a gente atingisse essa distância. O sistema solar. Compõe o sistema solar, nós chamamos de sistema solar porque a nossa estrela, particularmente a nossa estrela, é o Sol. O Sol é uma estrela. E, para nós, essa estrela se chama Sol. Ele é composto pelo Sol, 8 planetas, antigamente era 9. Plutão foi rebaixado, deixou de ser planeta. Então nós temos 8 planetas. Em relação à parte mais próxima do Sol para a mais afastada, que eu enumerei aqui. Então vamos lá, mais próximo do Sol. Primeiro planeta, Mercúrio. Segundo, Vênus. Terceiro, Terra. A Terra ocupa a terceira posição depois do Sol. Depois da Terra, Marte, quarto planeta. Depois Júpiter, Saturno, Urano e por último Netuno. Os 8 planetas. Pessoal, esses 4 planetas aqui, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são chamados de planetas telúricos. Telúricos. Por quê? São considerados como planetas terrestres interiores. Eles ficam mais próximos do Sol. Então o Sol vem aqui. Depois, o próximo, primeiro, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles estão mais próximos do Sol. São corpos pequenos e rochosos. A constituição do planeta é a rocha. Depois, nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que estão mais afastados em relação ao Sol, são chamados de planetas jovianos. Então, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, planetas jovianos, eles têm esse nome por serem normalmente planetas muito grandes, considerados gigantes gasosos, mais afastados. Então, planetas jovianos são chamados gigantes gasosos. A maioria da constituição desses planetas é formada por gases. Então, são gigantes gasosos afastados. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E os planetas telúricos, mais próximos do Sol, chamados também de planetas terrestres, que são planetas menores, cuja composição ela é mais rochosa. Nós temos Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. Dando prosseguimento na nossa aula, essa parte da física é uma parte muito legal que trata sobre o universo. Então nós vamos ver o tamanho dos planetas, as velocidades, os movimentos, as leis de Kepler, a lei da gravitação universal. É muito bacana. Pessoal, esse aqui é o nosso sistema solar
por causa dessa estrela que se chama Sol. As estrelas que nós temos no céu são chamadas de estrelas. O Sol é uma estrela, mas para nós essa estrela se chama Sol. Sistema solar. Para vocês terem uma ideia do tamanho desses astros, observem o Sol e o maior dos nossos planetas, que é Júpiter, que pertence ao sistema solar. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e a Terra está aqui, ó. A Terra é esse pontinho aqui. Vênus, Marte. Então, observem o tamanho da Terra, está nesse ponto aqui em relação ao tamanho do Sol. É um valor absurdo. Isso que nós temos estrelas muito maiores que o Sol. Prosseguindo. Aqui é um outro desenho. Aqui estaria a Terra, neste ponto aqui. A Terra, Vênus, Marte. Marte é menor do que a Terra. Um comparativo entre a Terra e Júpiter, um dos maiores planetas do nosso sistema solar. Saturno, aquele planeta que tem um anel, ele também é imenso. E observem o tamanho do Sol, em relação à Terra e à Lua. Aqui mais um comparativo. Plutão seria o nono planeta. Ele deixou de ser planeta pela categoria astronômica. Os astrônomos desclassificaram Plutão como planeta. Mas observem o tamanho da Terra e de Marte. A Terra, ela é quase semelhante a Vênus em tamanho. Aqui nesse outro gráfico nós temos o sentido dos planetas. Então aqui o sentido de Júpiter, a rotação dos planetas e o eixo de inclinação. Aqui está a Terra. A Terra, ela é inclinada no ângulo de 23,4 graus. Está aqui, ó. Urano é inclinado ângulo de 97,8 graus. E aí está quanto tempo leva para o planeta fazer a rotação em volta do próprio eixo. A Terra, 24 horas, 23 horas e 56 minutos, arredondado aí para 24 horas. Mercúrio, 58 dias, ele roda muito devagar. Júpiter roda muito depressa, em 9 horas ele já deu uma volta em volta do próprio eixo. Para tentar explicar o movimento dos astros que as pessoas observam à noite ou durante o dia no céu, no caso do Sol, começou desde a antiguidade grega, onde Aristóteles, os gregos antigos, eles tentaram explicar os planetas, a origem de tudo. Eles acreditavam nos 4 elementos: na terra, no ar, no fogo e na água. Ainda nessa antiguidade grega, Ptolomeu tentou explicar o movimento dos planetas e da própria Terra, falando que a Terra estaria no centro do universo. A Terra localizada no centro do universo, e o Sol e os demais planetas seguiriam a Terra. Olhando o movimento aparente da Terra, nós vemos o Sol caminhando no céu. Na verdade, a Terra, ela caminha de oeste para leste. Ela faz esse giro.
Então, dá a impressão como se a Terra fosse o centro do universo, de acordo com Cláudio Ptolomeu, que ele teve essa ideia. Porém, com o passar do tempo e o avanço da ciência, chegamos à época de Copérnico, Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, ao contrário desse geocentrismo, que a Terra seria o centro do universo, observando o céu, ele viu que o Sol, ele classificou o Sol como estando no centro do universo daquela época, relativo ao heliocentrismo, ao contrário do geocentrismo, definido pelos gregos, aí por Ptolomeu, que a Terra estaria no centro do universo. Hoje nós sabemos que a Terra ela se encontra localizada na Via Láctea, e inclusive ela não está nem no centro da Via Láctea, ela está numa porção da Via Láctea. E que os planetas eles giram ao redor do Sol. Nicolau Copérnico, ele acreditava que o movimento seria circular. Aqui estariam os planetas fazendo círculos em volta do Sol. Esse é o movimento relativo à ideia de heliocentrismo. O Sol, o hélio, o Sol, no centro desse universo. Então nós podemos observar aqui, ó, Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, aí Júpiter, Saturno, Netuno e Urano fazendo esses movimentos. Hoje, graças a Kepler, nós sabemos que na verdade os movimentos dos planetas eles não são circulares, eles são elípticos. Nós vamos estudar isso nas leis de Kepler. Kepler foi um físico, um astrônomo, que ele aproveitou os conhecimentos de Tycho Brahe. Ele foi um discípulo, foi um aluno desse outro astrônomo, onde Tycho ele catalogou o céu, ele observava as estrelas à noite. E isso trouxe essas ideias para Kepler. Prosseguindo, então, segundo a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, a Terra se movimentaria junto com outros planetas em círculos. Só que isso acabou trazendo um grande problema devido a Marte. O pessoal, quando observava o planeta Marte à noite, Marte tem esse nome até pelos gregos, por ser o deus da guerra, planeta vermelho. Nessa ideia de heliocentrismo de Nicolau Copérnico, eles observavam que Marte estava fazendo um movimento retrógrado. Ele ia e depois ele voltava, que seria esse desenho aqui. Vou voltar novamente a apresentação para vocês observarem. Então Marte, ao caminhar, conforme a Terra observava Marte, ele fazia um movimento que ia e voltava. Era um chamado movimento retrógrado. E ninguém soube explicar o porquê disso, até que Kepler formulou a ideia de que os movimentos planetários não são circulares, e sim elípticos. Forma-se uma elipse e não um círculo. Através da elipse,
nós conseguimos perceber esse movimento de Marte, porque conforme o observador está aqui na Terra e a Terra vai girando, olhando para Marte, realmente dá a impressão que ele faz esse movimento retrógrado. Aqui é para explicar para vocês outra coisa interessante de astronomia. Nós temos o chamado periélio, que é a parte mais próxima aqui do astro, do Sol, e o afélio, que é a parte mais distante do Sol. A Terra, nós sabemos, ela tem um movimento de rotação ou de translação em volta do Sol, e isso, o movimento de translação, explica as 4 estações. Quando a Terra está nesses 2 pontos aqui, nós temos o chamado solstício. Solstício de inverno no ponto mais afastado e solstício de verão no ponto mais próximo do Sol. E nessas 2 partes aqui, nós temos o chamados equinócios. O equinócio de outono e o equinócio relacionado à primavera. Aqui, nesse ponto, os dias e as noites têm a mesma duração. Enquanto que, neste ponto aqui, no afélio, a noite ela é mais longa que o dia. E aqui, no periélio, o dia é mais longo que a noite. E aí nós temos a incidência da luz solar batendo aqui no solstício de junho, a região que ela ilumina do planeta Terra, que o Sol, com a sua luz, ilumina o planeta Terra. Aqui é um outro movimento. Esse aqui é o movimento correto, a órbita elíptica, que foi descrita por Kepler. Observem os equinócios, mais longe aqui o solstício, solstício de inverno, solstício de verão. O Sol ele fica mais próximo de um dos lados. Aqui um outro exemplo mostrando a ação da Terra em relação à eclíptica e a iluminação dos raios solares, o que faz aí as estações, no caso o inverno, o verão. Um outro desenho para vocês observarem. Observem que aqui a luz ela bate por igual em relação à linha do Equador. Então os dias e as noites são iguais, que é o chamados equinócios. Ali o solstício de verão, aqui o solstício de inverno. Uma coisa que eu quero trazer para vocês, que eu acho muito interessante, isso inclusive pode cair em algum vestibular, alguma coisa que vocês fizerem, é a prova que a Terra ela é redonda, ao contrário do que o pessoal afirma, que a Terra é plana. Esse filósofo Eratóstenes, que ele viveu antes de Cristo, ele nasceu em 276 antes de Cristo, em Cirene. Ele faleceu na Alexandria em 194 antes de Cristo ainda, antes de Cristo, quase 200 anos antes de Cristo, com 82 anos. Pessoal, Eratóstenes foi um dos primeiros a calcular a circunferência da Terra e
a provar em 250 antes de Cristo, nós estamos em 2020 depois de Cristo. Ele, no ano de 250 antes de Cristo, ele provou que a Terra era redonda. E ainda ele foi além. Ele conseguiu calcular a circunferência da Terra. Eratóstenes foi um dos primeiros a calcular a circunferência da Terra. Em sua época, as datas dos solstícios e equinócios eram levemente diferentes das atuais, devido à precessão dos equinócios. Nós temos 3 movimentos, então. É o movimento de rotação, de translação e o de precessão da Terra, que ela também se inclina em relação à chamada eclíptica. Esse é o movimento de precessão. Mas ele conhecia as datas que esses eventos ocorriam. Ele era o diretor da Biblioteca de Alexandria. E num dos manuscritos dessa instituição, da Biblioteca de Alexandria, ele tomou conhecimento de que no solstício de verão, na cidade de Siena, atual Assuã, ao meio-dia, o sol ficava quase exatamente no zênite, de modo que podia ser observado no fundo de um poço. Então, nós temos aí nós temos a chamada abóbada celeste. Essa parte de cima, se nós olharmos aqui no ângulo de 90 graus, essa parte de cima, ela se chama zênite. Aqui está o solo, essa parte aqui de baixo seria chamada de nadir, tá? Essa parte de cima é o zênite. Então vamos aqui, isso aqui que importa, é o zênite. Ele descobriu que em Siena, no solstício de verão, que a Terra estava mais próxima do Sol, ao meio-dia, o Sol batia exatamente num ponto que era possível observar o fundo de um poço. Se o observador estivesse aqui vendo a luz incidir sobre um poço, ele observaria a luz no fundo do poço. E naquela época o pessoal não tinha certeza ainda que a Terra era redonda. Então ele resolveu fazer um experimento. Ele resolveu, já que ao meio-dia, no solstício de verão, batia exatamente, dava para ver o fundo do poço, ele resolveu ir em outra cidade. No caso, ele estava em Siena, que é a atual Assuã, que acontecia isso. Ele resolveu ir até Alexandria, no Egito. E no outro ano ele foi até Alexandria para verificar se na mesma época, no mesmo dia, o Sol incidia sobre o fundo de um poço. E o que ele descobriu? Que não. Ele descobriu que não. Então, ele percebeu que se ele pudesse determinar esse ângulo e soubesse a distância entre as cidades, ele poderia determinar o tamanho da Terra, a circunferência da Terra. Ele contratou então uma pessoa para medir a distância das cidades em passos, que era comum naquela época. Segundo consta, ele pegou uma carroça e no círculo da roda da carroça colocou um marcador, e cada vez que a carroça dava uma volta completa, media-se ali um metro, e a pessoa foi andando de uma cidade até outra, no caso de Alexandria até Assuã, atual Assuã, cidade de Siena. E ele descobriu que essa distância era de 800 quilômetros. O que Eratóstenes fez? Se a Terra fosse plana, então, se a Terra fosse plana, ele fincou estacas de... A ideia era fincar estacas de madeira. E se a Terra fosse realmente plana, que estaria o Sol, incidindo sobre essas estacas, e iria acontecer o que aconteceu em Siena.
o fundo do poço refletiu na água a luz solar. Então, iria acontecer em outras. Não haveria sombra. A luz, ela pegaria a estaca bem em cima dela, não haveria sombra. Porém, se a Terra fosse circular ou redonda, como de fato ela é, a Terra ela é ligeiramente ovalada. Ao fincar uma estaca, ou a luz incidindo sobre um poço, num determinado momento, ela seria reta, daria para se observar o fundo do poço. Porém, em outra parte da Terra, se ela fosse circular, fincando essa estaca, o que aconteceria? A luz, ela incidiria sobre a estaca e faria uma sombra. Faria uma sombra projetada em relação a essa estaca. Claro que esses estão fora de proporção, esses desenhos aqui. Mas que vocês observem essa sombra, que foi o que aconteceu. Na outra cidade, fez-se essa sombra. Então ele já começou a observar que a Terra não era plana, e sim circular, pois havia uma sombra aqui. E ao observar essa sombra, ele descobriu que o ângulo aqui era de 7,2 graus. 7,2 graus. E aí, pessoal, se nós fizermos a aplicação da semelhança de triângulos, porque aqui, ó, se nós prolongarmos essa reta aqui e prolongarmos essa reta aqui que foi colocada na outra cidade, então aqui nós temos Siena e aqui nós temos Alexandria. E essa pessoa que ele contratou para ver a distância delas, ele afirmou que a distância é de 800 quilômetros de uma cidade até outra. Então, por semelhança de triângulos, a semelhança de triângulos é o seguinte: duas retas paralelas, se passar uma outra reta entre elas, esse ângulo aqui será igual a esse ângulo aqui. Então, semelhança de triângulos, esse ângulo aqui será igual a esse ângulo aqui. Se aqui vale 7,2 graus, Eratóstenes descobriu que aqui também será 7,2 graus. E aí o que ele fez? Como que ele chegou ao valor da circunferência da Terra? Ele fez da seguinte forma: se 7,2 graus é igual a 800 quilômetros, que foi a distância entre Siena e Alexandria, 360 graus, que era a circunferência, e isso eles já conheciam, que a circunferência media 360 graus, é igual a x. Aí eles fizeram uma regra de 3, 7,2x é igual a 800, que multiplica 360. E aí, Eratóstenes chegou ao valor da circunferência da Terra a aproximadamente 40 mil quilômetros. Se nós fizermos este cálculo aqui, nós vamos chegar a esse valor de 40 mil quilômetros. Pessoal, eu vou tentar demonstrar com esta bola de isopor e esses dois palitos a experiência de Eratóstenes, usando um laser, 3 canhões de laser. Observem, vou ligar o outro canhão aqui, ó. Então, o laser representa a incidência da luz solar. Quando a luz solar ela incide
sobre o segundo palito próximo ao meu dedo polegar, observem a sombra existente neste ponto aqui, ó. Tem uma sombra. Se a Terra fosse plana, não haveria essa sombra aqui, ó, que o raio laser está incidindo diretamente sobre os palitos. Olha, observem a sombra. Observem a sombra. Eratosthenes calculou como 7,2 graus essa sombra que era formada. Aqui é o cálculo então de Eratosthenes em 250 a.C. Ele achou a sombra naquela cidade de Alexandria, que o sol incidia sobre a estaca que foi colocada lá e fazia uma sombra no ângulo de 7,2 graus. Alexandria estava afastada de Siena 800 km, então 7,2 é igual a 800 km. Se 7,2 é igual a 800 km, 360 graus, que é a circunferência inteira, e eles já tinham conhecimento desse valor, é igual a x quilômetros de tamanho. Então, 7,2 que multiplica x, regra de 3, é igual a 360 que multiplica 800. 7,2x, 360 que multiplica 800, dá 288.000. Deixo letra de um lado, os números de outro. Se aqui está multiplicando, se o 7,2 está multiplicando x, ele vai passar para lá dividindo. Então, número de um lado, letra de outro, x é igual a 288.000 dividido por 7,2. X é igual a 40.000. 40.000 o quê? Quilômetros que Eratosthenes ele achou. Sendo que o tamanho da circunferência da Terra é 40.008 quilômetros. Então vocês observem, ele achou o valor de 40.000 quilômetros numa época há 250 anos antes de Cristo. E hoje nós vivemos em 2020 depois de Cristo. Então vocês observem aí, né, que 2.270 anos aí, ele conseguiu há mais de 2.000 anos achar a circunferência da Terra. Lembrando, a circunferência saindo de um ponto e indo até o outro ponto. Não é o diâmetro, tá? Não é o diâmetro. O diâmetro da Terra, nós temos o raio, que é metade do diâmetro, e temos o diâmetro. A Terra ela tem de diâmetro 12.742 quilômetros. Eratosthenes ele achou o tamanho da circunferência, ou seja, se sairmos de um ponto, dermos a volta no planeta e voltarmos ao mesmo ponto, isso equivale a 40.008 quilômetros. Por isso que as pessoas falam que quando um carro, um veículo, andou 40.000 quilômetros, ele já deu uma volta, era como se ele tivesse dado uma volta ao redor da Terra. Pois o tamanho da circunferência da Terra é 40.008 quilômetros. Eu recomendo para vocês que vocês assistam no YouTube uma série que se chama Ciência de Tudo. Ela é apresentada pelo aquele físico britânico Stephen Hawking. Assistam essa série, principalmente o episódio 1. Vai estar demonstrando para vocês mais sobre
o tamanho dos planetas, como que são calculados o tamanho da Lua, a distância da Lua em relação à Terra, como é calculado o tamanho do Sol em relação à Terra. Muito interessante. Ciência de tudo, Stephen Hawking. Pessoal, agora vamos estudar as leis de Kepler. Lembram que eu comentei com vocês que Kepler, através das visualizações de Tycho Brahe, ele descobriu que os planetas eles não formam movimentos circulares. Então, os planetas eles não fazem movimentos circulares, como Nicolau Copérnico antigamente havia dito, o modelo heliocêntrico, que devido ao movimento retrógrado de Marte, fez com que Kepler, utilizando as observações de Tycho, estudasse o que estava de fato ocorrendo. E aí Kepler chegou no movimento elíptico, que os planetas eles não fazem movimentos circulares, eles fazem movimentos, na verdade, elípticos, né? Como podemos observar aqui a Terra, fazendo seu movimento ao redor do Sol. Aqui, aí Kepler formulou algumas leis. Ele formulou, na verdade, 3 leis. Então, essa é a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Então, vou colocar aqui. A primeira lei, a lei das órbitas, ela fala o seguinte: os planetas descrevem certas órbitas elípticas em torno do Sol que ocupa um dos focos da elipse. Então, os planetas eles fazem movimentos elípticos. Vou retornar aqui para vocês acompanharem. Eles fazem movimentos elípticos ao redor do Sol que ocupa um dos focos. Ou seja, ele não está bem no centro. Ele ocupa um dos focos dessa elipse. Como eu falei para vocês, a parte mais perto do Sol, mais próximo, se chama periélio, e a parte mais afastada se chama afélio. Então, a primeira lei: os planetas fazem movimentos elípticos e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Segunda lei de Kepler. Nessa animação fica bem mais fácil de vocês acompanharem. A segunda lei é a chamada lei das áreas. O segmento imaginário, por exemplo, o planeta ele está ali, ele está rodando bem rápido, o planeta está ali. Ele forma uma área imaginária que vocês estão observando de azul, né? Então, o segmento imaginário que une o Sol a um planeta descreve áreas proporcionais ao tempo gasto em percorrê-las. Deixa eu ver se eu tenho mais uma animação aqui para que ficasse melhor para vocês observarem. Eu não tenho. Mas essa lei ela fala o seguinte, que aqui nós temos a elipse, aqui nós temos o planeta, aqui nós temos o Sol. Que esse movimento do planeta, essa área imaginária do planeta, ela seria área proporcional ao tempo
que esse planeta percorre. Então, se ele percorre num determinado tempo desse ponto 1 até esse ponto 2, aqui essa área também seria proporcional a esse deslocamento deste planeta. Ok? E a terceira lei é chamada Lei dos Períodos, fala o seguinte, que o quadro do período de revolução T de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. Então, o período elevado ao quadrado que um planeta, o período que esse planeta ele leva para descrever essa volta em torno do Sol, ela é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. Então nós temos um raio médio. Esse período é proporcional ao cubo do raio desse planeta. Kepler também descobriu isso. Então aqui seria a terceira lei de Kepler.